Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos com o Tiago, capítulo 2, aí explicações, reflexões. Vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 2, porque estamos no nosso grande desafio aí, um capítulo por dia de leitura de Tiago, e chegamos no segundo capítulo, gente. Esse segundo capítulo, ele está tão bom quanto o primeiro, né? Ele fala aqui sobre assuntos interessantes e a primeira coisa que ele fala é sobre é proibida a acepção de pessoas. Lembrando que Tiago é um livro muito prático, ele traz aqui instruções, coisas práticas, que na verdade eu nem preciso ficar explicando muito, eu acredito, porque assim, você lê e você entende, né? Eu tenho certeza aqui que todos que estão fazendo desafio comigo são pessoas inteligentes, que têm a sabedoria do Senhor, né? No capítulo anterior, ontem, nós pedimos a sabedoria, porque em Tiago 1, versículo 5, fala sobre aquele que não tem sabedoria, peça, né? Que o Senhor dá aí com liberalidade. Então, eu tenho certeza que, de alguma forma, aí você que já leu o capítulo 2, você entendeu algo, né? Depois você me conta aqui qual foi o versículo que você mais gostou, tá bom? Já vai deixando o seu like, se inscreve, não esqueça de me ajudar a fazer essa mensagem ir mais longe. Então vamos lá, gente. Ele começa falando assim, né, da questão ali de não fazer a diferença de uma pessoa para outra, né? Ele começa assim, ó: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façamos diferenças entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. E aí ele dá um exemplo aqui, né, que vocês, ele fala, né? Suponham que você está numa reunião e chega um rico ali, com roupas finas, com anel, com ouro, e você trata essa pessoa super bem, dá o melhor lugar e tudo mais. E aí chega uma pessoa aí que não é tão boa, né? Que não é tão boa, não, mas que está assim, pobre, com roupas velhas, sujas e tudo mais, né? E ali, de alguma forma, que acontece? A pessoa faz diferença, fala, ó, você pode sentar em qualquer lugar, né? Você não precisa, enfim, a pessoa faz diferença para quem. Eu acho que isso é muito. Nos dias de hoje a gente vê muito isso, né? Se você tá bem arrumadinho, tem um carro legal, para lá no posto, né? Não são todos, tá? Mas é uma grande maioria. E aí, doutor, quanto que vai? Vai encher? Né? Se você tá com uma Kombi, o carro meio velho, né? E aí, vai quanto? 50, 10, né? Então, as pessoas, infelizmente, fazem diferenças, né? Infelizmente, por a sua aparência, pela sua forma de ser, pela sua forma de se vestir, pelo carro que você tem, por tudo ali, as pessoas, infelizmente, fazem acepções de pessoas, muitas vezes tratando melhor as que são mais ricas e que de alguma forma podem ser beneficiadas, né? Infelizmente, isso tem, e nas igrejas também, viu? Não é só fora, não é só no posto de gasolina, não. Infelizmente, tem muitos líderes aí que tratam melhor a pessoa, que talvez dá o dízimo mais alto, que talvez beneficia mais a igreja ou a vida do pastor ali. Infelizmente, existe isso, mas aqui tá falando para nós não fazermos isso, para nós não fazermos acepção de pessoas. Todas as pessoas têm que ser tratadas, né, de uma forma igual, para nós não discriminarmos. Aí no 5 ele fala assim, ó: ouçam, meus irmãos, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedeçam à lei do reino, encontram-se na escritura, ame seu próximo como a si mesmo. Estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-lo
de quebrá-la inteiramente, né? A lei lá de Moisés, gente, você tinha que cumprir todas. Se você não cumprisse uma, você não tinha o que fazer, entendeu? Então, é algo interessante para nós pensarmos sobre isso. Será que eu estou fazendo diferença das pessoas? Será que eu, infelizmente, estou... como que fala? Enfim, julgando a pessoa ali pela aparência, né? Então, se ela pode me beneficiar, se ela tá com uma roupa legal, se ela tá assim, se ela tá assado, né? Olha, legal, show, né? Então, é algo pra gente se pensar, certo? E aí, gente, o que ele fala também, ó? Algo interessante. Ele começa a falar das fés e obras, né? Muitas pessoas aí, outras religiões até, falam que elas acreditam, né? Elas têm fé que elas são salvas por obras. Mas se realmente isso fosse verdade, né? Que se nós fôssemos salvos por obras, o sacrifício de Jesus naquela cruz não ia valer de nada, gente, né? Não ia... Pra que Jesus morreu na cruz se eu sou salvo, se eu ficar fazendo obras boas, se eu ficar fazendo coisas boas, se eu ficar ajudando os órfãos, as viúvas e todas as pessoas, né? Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Eu espero que sim, né? E aqui ele fala, ó, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras, né? Lembrando que o fato da fé não ser a salvação, nós temos que fazer. Porque nós somos salvos aí, gente... por Cristo Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez por nós. Isso é óbvio, né? Mas entender uma coisa interessante, que pelo fato de eu ser salvo, é por isso que eu faço boas obras. E não ao contrário. Por eu ser salvo em Cristo Jesus, por Jesus ter morrido naquela cruz por mim, é por isso que eu exerço a minha fé. Então isso é algo muito interessante, tá? Pra gente se falar. Aí ele fala aqui, ó. Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça, se alimente e até satisfaça, sem porém lhe dar nada, do que adianta? Assim também é a fé por si só. Se não for acompanhada de obras, ela é morta. Então, ela tá falando assim, às vezes o irmão da igreja tá precisando de uma comida, de uma roupa, de uma ajuda ali, e você fala, tchau, vai na bênção, Deus te abençoe, fique bem longe de mim que eu não vou te ajudar. Né? Que adianta você ser salvo, né? Que adianta o sacrifício de Jesus na cruz se você não pode ajudar alguém? Se você não pode aí dar um prato de comida para um irmão que frequenta a sua igreja, outras vezes nem frequenta, é outra igreja, né? Do que adianta? Que fé é essa que você não pode ajudar, que você não pode fazer obras, né? Então tá falando aqui que a fé sem obras, ela é morta. Né? Então, no 19 fala assim, vamos ler o 18, né? Mas se alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostra a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Né? Que adianta você crer que existe um só Deus se você não faz aquilo que ele fala, se você não obedece o que ele manda você fazer, amar o seu próximo como a ti mesmo, ajudar as pessoas, se você não pratica a fé que você tem. Nós temos que praticar a nossa fé, nós temos que fazer coisas boas, nós temos que obedecer o que o Senhor diz, nós temos que viver por princípios e por valores, gente. Isso é algo que nós precisamos fazer. Então você tem que fazer isso, que você possa estar colocando a sua fé em prática, e não só teoria, sabe? Eu amo Jesus, eu posto lá uma foto, mas e às vezes você tá ajudando quem precisa? Você tá fazendo aquilo que precisa ser feito? Se você não tá fazendo, faça, porque é algo muito importante, é algo muito interessante que nós temos que fazer, gente. Nós temos que colocar a nossa fé. As pessoas têm que olhar em nós e ver a nossa atitude sendo diferente, né? Nós temos que ser cartas vivas do evangelho realmente, não só falada, não só por palavras, mas por atitudes, por ajuda, por tudo isso e muito mais, né? E muito mais aí. E aí, gente, vamos ver aqui. Aí ele cita aqui Abraão, né? Que Abraão teve fé. Abraão ali foi considerado, ele foi chamado amigo de Deus. E isso é algo muito interessante, gente, que nós temos que levar em conta, né? E aí ele fala, seja
vejam que a pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Né? Então é muito interessante isso. E aí ele dá o exemplo de Raabe também, né? A prostituta, que não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho, né? Ela ajudou ali, ela fez uma boa ação, ela fez uma boa obra, né? Ela creu, ela teve fé, mas ela teve ação, ela escondeu ali os espias. Então, ela agiu. A nossa fé, gente, a fé inteligente é aquela que age, aquela que faz algo. Então, você precisa ter isso muito na sua cabeça. E o último versículo está escrito assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Que a sua fé não seja morta, que a sua fé não seja morta, que você não seja um cristão meia boca, que você não seja um cristão que as pessoas olham e falam: olha, se isso é ser cristão, se isso é ter Jesus, eu não quero ser que nem essa pessoa. Seja uma pessoa boa, se você possa, às vezes você não pode ajudar ninguém, às vezes você está sendo aí a pessoa que precisa ser ajudada, né? E ok, tudo bem, né? Existem várias épocas da nossa vida, às vezes a gente ajuda, às vezes a gente é ajudado, mas se você pode ajudar alguém, ajude, não perca a oportunidade. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber, então que você possa entender isso. Jesus fez isso, né? Jesus só fez obras, Jesus só fez, né, coisas boas, ele curou as pessoas que precisavam comer, enfim, Jesus fez muitas coisas, né, que você possa ter como exemplo a vida de Jesus. Jesus é maravilhoso, né? E vamos orar, vamos terminar aqui esse período orando, pedindo para que o Senhor nos ajude a não fazer acepção de pessoas, a não ser como o mundo é. Você tem que ser a luz, nós somos luz do mundo, nós somos diferentes, que você faça a diferença, amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de desafio. Muito obrigado aí pelo capítulo 2 de Tiago, que nós entendemos que nós não podemos fazer acepção de pessoas, que nós não podemos fazer a diferença de pessoas. Então, Senhor, nos ajuda, nos capacita a não fazer a diferença, nos ajuda a tratar todas as pessoas com igualdade, com respeito, com amor, com consideração, Senhor. Nos ajuda a entender também, Senhor, sobre a fé, que a obra sem fé é morta, Senhor, mas que nós também possamos entender, Jesus, que a fé não nos garante a salvação, que a obra não nos garante a salvação, é a fé em Cristo Jesus. Porque somos salvos, nós fazemos boas obras, que nós possamos fazer as boas obras, estender a mão para quem precisa, ajudar alguém que está necessitado, que precisa de uma ajuda, às vezes nem é dinheiro, nem é comida, é um abraço, é uma orientação, Senhor, que nós possamos ser cartas vivas do Evangelho, Senhor, por onde nós passarmos. É isso que eu te peço, nos ajude, Espírito Santo, nos capacita a fazer a diferença. E que nós possamos ser como Abraão, ser chamados amigos de Deus. É isso que nós queremos ser, Senhor. Amigos de ti, Jesus. Nos ajuda e nos capacita. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esse capítulo ficou um pouquinho menor que o capítulo de ontem, né? Ele é um pouquinho menor também. Mas, enfim, tá uma grande bênção esse desafio. Vamos juntos. Envie esse vídeo pra alguém. Deixa o seu like. Se inscreve aqui, tá? E eu vou falar aqui do meu livro, ó, gente. O amor também diz não, como prosseguir depois do não. Esse é um livro muito importante que eu escrevi. E se você quiser adquirir, é o primeiro link aqui na minha descrição, tá? Eu falo sobre quem é esse amor, eu falo qual foi o meu não, né? Esse amor falou não pra mim, eu acredito que ele já falou não pra você também, e eu falo que é possível prosseguir. Então, se você passou por um luto, por algo muito difícil, esse livro vai te ajudar muito, tá bom? Um beijo no seu coração e a gente vai se falando. Tchau, até amanhã, hein? Capítulo 3.